E aí, galerinha, tranquilinho? Hoje nós vamos aprender um assunto que todo concurseiro tem que dominar. Tá esperando o quê, galera? Agora, dê o like, já se inscreva em nosso canal do YouTube. E não se esqueça, filhão, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal Top Top. Quero aproveitar a oportunidade, né, filhão, e desejar um feliz 2022 para toda a galera. Nós aprendemos muitos conteúdos ao longo do ano 2021, né? Mas agora nós temos vários projetos aí para a galera e vamos aprender muito mais. Top Top, muita saúde, muita paz, muita alegria para toda a galera aí, beleza? Filhão, hoje a aula é top. Filhão, eu já estou arrepiando, a aula é muito top, filhão. Eu acredito que todo aluno, né, quando ele realmente vai prestar uma prova de concurso público, ele precisa conhecer exatamente sobre esses detalhes que eu vou falar agora para a galera. O que será, professor? Bora lá, filhão, bora lá. Bom, aqui nós temos uma questão da banca FCC. Eu sei que a letra está pequena, fiquem tranquilos. Daqui a pouco, quando eu for reanalisar, a letra estará maior, tá bom? Mas antes de eu ler a questão com a galera, quero falar para a galera o seguinte. O assunto que nós vamos falar sobre hoje é a questão da concordância verbal. Filhão, é um assunto que não é possível que você não tenha domínio sobre isso. Todas as vezes que você for prestar um concurso público, independentemente da área, você realmente precisa compreender os principais aspectos sobre a concordância verbal. Veja se você acertaria. Olha só. Primeiro eu vou ler, depois te dou a aula e volto e fundamento a questão com vocês, tá bom? FCC. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na seguinte frase, letra A. Aos que vivem de apregoar certezas, diga-se que faria melhor duvidarem um pouco, pois a dúvida nunca faz mal ao rigor com que se ordena as ideias. A letra B de bola, fazem-se notar nos jornais e revistas de hoje a convicção com que se manifestam as pessoas a propósito de tudo, vírgula, como se jamais lhes faltassem competência para julgar o que quer que sejam, ponto. A letra C, tomam-se como presunção de incompetência as qualidades de quem hesita e reflete antes de agir, preferindo assim a dúvida, a precipitação, a cautela ao assodamento. A letra D, sempre haverá aqueles que prefiram relativizar suas análises, exatamente, evitando assim, com a dúvida, que se emprestem aos preconceitos o peso que eles jamais poderiam ter. E, finalmente, a letra E, não se confunda com a dúvida saudável e metódica, as indecisões permanentes de quem jamais se habilitam a percorrer o caminho que leva às decisões finais. Beleza, e aí? Conseguiria acertar, filhão? Bom, às vezes, né, a pessoa bate o olho e fala, não, professor, mas está muito difícil. É o que eu tenho falado para a galera, né? Se hoje, por exemplo, eu fosse ensinar para vocês sobre concordância verbal de uma forma bem simples, né? Concordância verbal é o sujeito concordar com o verbo. Verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no plural, sujeito no plural. Verbo composto, sujeito no plural. Quer dizer, é muito fácil partir desse princípio. Então, a minha dica para você é a seguinte. Quando você for estudar concordância verbal, você precisa estudar os principais tópicos que caem, né? Porque, às vezes, você bate o olho na informação e elas, assim, parecem que elas estão tão terríveis que você realmente nem sabe por onde começar o tipo de análise, né? Realmente, as informações, elas parecem realmente estar bem difíceis. Mas há segredinhos, filhão. E é exatamente o que eu quero passar para a galera. Já estou começando a arrepiar. Filhão, vem comigo. Primeira coisa que eu quero mostrar para a galera é o seguinte. Eu vou pegar algumas frases mais simples, tá bom? Depois eu
vou para as frases mais complexas e depois eu volto na questão para fundamentar com vocês. Bom, aqui nós temos a seguinte expressão, olha, ela planta flores, né? Quem planta flores? Ela. Então, aqui se eu tenho um sujeito no singular, o verbo precisa estar no singular, né? Isso que é concordância verbal. É o verbo concordar com o sujeito, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes, nos tópicos, em todos os tópicos, né? Mas no principal em relação ao que mais cai em concursos públicos, tá? A questão de flores estar no plural não tem problema, né, filhão? Por quê? Porque aqui não tem nada a ver com o sujeito. Flores vai ser o objeto, o complemento, que é também um assunto que eu não vou entrar nele hoje, tá bom? Mas é muito importante você entender que o sujeito está no singular, logo o verbo está no singular. Se eu pego a expressão de baixo, planta flores, a mesma coisa. Aqui nós temos o sujeito, né? Que é um sujeito determinado oculto, bacaninha, ele está no singular, o verbo também está no singular, flores, eu posso falar plural ou singular, planta flor ou planta flores, tanto faz, né? Agora, o problema da gramática, em se tratando de concordância verbal, eu tenho falado muito para os meus alunos, é a respeito da palavra si. Filhão, quando esta palavra aparece, tudo muda, mas tudo na gramática muda. Então, normalmente, quando as bancas elas cobram alguma questão sobre concordância verbal, 80% aproximadamente dos casos é a questão desta expressão si, que nós vamos chamar, em alguns casos, de pronome apaciguador, ou em outros casos também de índice de indeterminação, que eu também não vou entrar detalhadamente nesses assuntos, porque não é tema da aula de hoje. Mas algumas coisas nós temos que aprender. Olha só, filhão, que você vai observar o seguinte, quando aparece este se com um verbo transitivo direto, aí vem a pergunta, o que é verbo transitivo direto? É o que eu tenho falado, né? A gramática, ela é toda contextualizada. Você, para compreender um assunto dentro da própria gramática, você precisa contextualizar outros. Eu já falei muitas vezes para vocês aqui em meu canal. O verbo transitivo direto é aquele verbo que pede coisa após ele, não é verdade? Sem preposição. Quem beija alguém, ó, tá vendo? Se apareceu alguém ou algo após o verbo, então este verbo ele é um VTD. Quem planta algo, percebe, né? Quem beija algo, quem beija alguém, quem come algo, quem come alguém, percebe? Então, quando aparecer esse tipo de verbo, né, que pede algo ou alguém após ele, e aparecer um se, aqui é que está o segredo da matéria. Apareceu o se, apareceu. Então, a coisa, ela vai ser o sujeito. Então, por exemplo, se eu falo planta-se flor, está corretíssimo. Por quê? Flor está no singular, porque é o sujeito da oração, e planta é o verbo que está também no singular. Ou seja, flor é plantada. Esta construção você só pode utilizar com o verbo transitivo direto, que eu também não vou entrar muito nos detalhes sobre este verbo hoje. Bacana. Observe a expressão de baixo. Se eu tenho plantam-se flores, beleza. Professor, por que o verbo planta está no plural? Eu já acabei de falar, criatura. Ele está no plural porque ele é um VTD. Quem planta algo, percebe? Ele pede algo após o verbo. E nós temos a palavrinha se, logo, neste contexto, aqui nós teremos o sujeito da oração. Então, o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Só isso, né? Às vezes a gente vê muitas placas por aí, né? Aluga-se casas. É errado, filhão. Quem aluga algo. O verbo alugar, ele é um VTD. Tem o se, não tem? Tem. Então, se aluga-se, deveria ser casa. Para ser casas, teria que ser alugam-se casas, vendem-se lotes, a mesma coisa, né? Filhão, isso é um assunto que despenca em provas de concursos públicos, em se tratando de concordância verbal. E as bancas têm cobrado isso muito nos últimos dias, tá? Agora, observe aqui, a mesma coisa, a expressão de baixo. O se está aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado, porque o se não é obrigatoriamente
terá que ficar após o verbo. Às vezes, há palavras que atraem o se, né? Então, que se plantam flores, corretíssimo. Você não poderia falar que plantam-se flores. Não pode, porque este que aqui, ele é um atrativo, vai puxar o se para antes do verbo, que é um assunto sobre mesóclise, ênclise e próclise, que eu também não vou falar sobre isso, beleza? Bom, então a primeira parte você já entendeu. Agora, bora lá passar para a nossa segunda tela. Vou explicar para a galera aí e em seguida nós vamos analisar a questão. Filhão, muito cuidado com as expressões intercaladas. Aqui é que está o perigo. Filhão, o que acontece? Olha, aqui nós temos, não se percebe na superfície da terra e em qualquer lugar homem justo. Você bate o olho aqui e fala, onde que está a concordância verbal? É a mesma coisa. Observe aqui, olha, nós temos o verbo aqui, perceber, e nós temos o se aqui. Beleza, quem percebe, percebe algo. Quem percebe, percebe alguém. Beleza, então você já sabe que esse verbo é um verbo transitivo direto, porque ele pede algo ou alguém após ele. Legal. Este se só está aqui porque o não é um atrativo, que não é sobre esta matéria que vamos falar hoje. Então, já que apareceu um VTD mais se, tem que aparecer o sujeito na frase. Aí o que a banca faz? Na superfície da terra é fofoca de lugar, e em qualquer lugar é fofoca de lugar. Homem justo, aqui está o sujeito. Olha o que as bancas fazem. Elas colocam normalmente o verbo, VTD com si, né? E depois colocam várias informações para você não conseguir encontrar o sujeito, mas ele está lá no finalzinho, filhão. Então preste muita atenção. Não se percebe homem justo, corretíssimo. Não se percebem homens justos, corretíssimo, tranquilinho. E isso aqui são só expressões intercaladas, né, que a banca escreve para julgar o candidato no buraco. Então tem que tomar muito cuidado e foi exatamente isso que aconteceu com a questão que nós vamos analisar agora, tá? Não se percebem top, só quero ver se a coisa, se o perceber ele é VTD. Quem percebe, percebe algo, ou alguém, né, filhão? Então, beleza. Então, tem que ter coisa no plural para não serem percebidas. Aqui, ó, homem justo, errado. Então, aqui está errado. Não se percebe, homem justo, não. Se percebe, está no plural, deveria obrigatoriamente ser homens justos, não tem conversa. Top! Agora vamos analisar a questão que nós acabamos de ler da FCC e vamos ver se a galera realmente agora vai conseguir encontrar. Bacana. Então aqui nós temos a seguinte informação. Observe. As normas, estou arrepiando, de concordância verbal estão plenamente observadas na seguinte frase. Beleza. A banca só está perguntando para mim e perguntando para você onde as informações abaixo estão corretas de acordo com a concordância verbal. Filhão, pegue a visão, já sai caçando o verbo mais a palavra si, porque isso não cai, eu estou te falando, despenca em provas. Vamos lá então, filhão. Aos que vivem de apregoar certezas, diga-se, então se, quem diz algo, beleza, deixa eu ver então se eu vou encontrar, então vamos lá, diga-se que faria melhor duvidar um pouco, não tem, então a banca não quis colocar uma expressão após o verbo diga com o se, mas deve ter mais coisa aqui, pois a dúvida nunca faz mal ao rigor com que se ordena as ideias. Filhão, pega a visão. Aqui nós temos, ordena. Quem ordena, ordena algo, ordena alguém. Tranquilinho, bacaninho. Agora nós temos esse se aqui, que está antes por causa do quê? Tranquilinho. Mas eu te pergunto, filhão, é que se ordena as ideias ou que se ordenam as ideias, né? As ideias são ordenadas. Logo, a letra A, ela está errada exatamente por causa desse detalhe aqui. Percebeu que se você tivesse entendido este conteúdo antes de fazer a prova, você já procuraria o verbo, mais o se, e já procuraria o sujeito para ver se um está no plural, outro singular ou vice-versa. Top. Então, a letra A ela está errada.
Vamos lá, bora lá. Vamos analisar a letra B de bola. Fazem-se. Opa, pintou. Quem faz algo. Eu já sei que o verbo fazer, ele é um verbo transitivo direto. Professor, se é fazem-se, tem que ter coisa no plural. Beleza. Aí tá. Notar nos jornais. Olha a fofoca. Olha o tanto de coisa. De revistas de hoje. A convicção tá errado. Não me faça arrepiar. Não é a convicção, é as convicções. Fazem-se notar as convicções, filhão. Eu já estou falando com você, criatura. Se pintar um BTD mais um si, a coisa tem que estar no plural, se o verbo estiver no plural e vice-versa. Então, a letra B de bola também ela está errada. Bora lá, filhão, passar para a letra C e continuar a nossa análise. Aliás, vamos analisar a letra D de dado primeiro. Por quê? Filho, é porque eu quero, não me faça arrepiar, filho. Você já pegou a visão, o porquê você já sabe. Só observe aqui, por gentileza. D de dado, vamos lá. Sempre haverá aqueles que prefiram relativizar suas análises, evitando assim com a dúvida. Cadê o se? Acaba de ler, criatura. Evita assim que se emprestem. Opa. Que se emprestem. Quem empresta, empresta algo. Independentemente de ser alguém. Pega a visão, filhão. Então, ó, que se emprestem. Tem que ter coisa no plural. Aos preconceitos, o peso. Não, filhão. Não é se emprestem o peso, não. É se emprestem o peso, porque o peso é emprestado. Logo, a letra D de dado, ela também está errada. Bora lá analisar a letra E de escola, filhão. Não se confunda. Opa, peraí. Quem confunde, confunde algo. Belezinha. Não se confunda com a dúvida saudável e metódica. As indecisões? As indecisões, não. Está no plural e aqui deveria ser não se confundam. Não é verdade? Ó, então não tem conversa. Pintou o VTD, está no plural com o se, a coisa tem que ser um sujeito no plural. Então, a letra E já está errada. Vamos analisar agora. Estou arrepiando a letra C de casa. Sempre... Opa, cadê a letra C? Tomam-se como presunção de incompetência as qualidades. Opa! As qualidades. Tomam-se, são tomadas, top, de quem hesita e reflete antes de agir, preferindo assim a dúvida, a precipitação, a cautela ao assodamento. Percebe? Tantas informações que os alunos batem o olho e falam, nossa, não estou entendendo nada nessa frase. Criatura, mesmo que você não entenda, o importante é você compreender. Pintou esse tipo de verbo com si, se estiver no singular, a coisa é sujeito e tem que estar no singular. Se pintou um VTD mais se estiver no plural, a coisa tem que ser o sujeito e tem que estar no plural. Vá para a letra C de casa. Top, galerinha. Gostou da aula? Agora, vapa, deu like. Filhão, aproveitando a oportunidade, dizer que a partir no início de março, nós teremos a nossa próxima turma da Comunidade Técnicas para Concursos Públicos Top. O link está na descrição. Basta você clicar e já se inscrever. Valeu, galera! Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Tchau.